Então, muito bem, né? Queremos agradecer nossos irmãos. Estamos aqui novamente para estudar a segunda parte do assunto do calendário profético, o conteúdo que ficou sem resposta. E hoje, exatamente 7 dias depois, né, que nós estávamos estudando aqui conteúdo, retornamos novamente para cá para ajudar e encontrar resposta para completar lá o espaçozinho que ficou faltando. Nós vamos já estar preenchendo. Mas antes de nós começarmos esse estudo, né, para dar continuidade no assunto do calendário profético, nós vamos fazer uma oração primeiro. Louvado seja o teu santo nome, Criador, que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Nesse exato momento, Pai, no teu santo dia, no teu santo Shabat, Pai, o dia que tu falou que ia cessar tudo, ia servir de um dia de descanso para a tua adoração. Então, nesse exato momento, Pai, vamos te dar a tua palavra e queremos que tu venha revelar para cada um de nós, ó Pai, as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que ainda vão assistir, e que cada um, ó Pai, venha entender qual é o computo do tempo verdadeiro, qual é o calendário que serve para computar as profecias e computar o tempo, Pai. Nos ajude a entender, esteja junto conosco, perdoa nossos pecados que são muitos na Tua presença, são essas bênçãos que eu te peço, desde já te agradeço, no Teu santo, poderoso nome, Criador. Assim seja, louvado seja o Teu santo nome eterno para sempre. Então, muito bem, gostaria de ler, né, exatamente o mesmo texto que nós começamos, o estudo que passou, né, a primeira parte, é o livro de Daniel 7:25. Nessa Bíblia, né, que já conhecemos, chamada edição pastoral, é uma Bíblia muito boa que fala exatamente a seguinte palavra, dizendo assim, ó, 7:25 diz, ó, só achar aqui: blasfemará contra o Altíssimo, perseguirá os seus santos, pretenderá em modificar o calendário e o Torá do Eterno. Os fiéis serão entregues em suas mãos por 3 anos e meio. Interessante, queridos amados irmãos, que uma profecia que nós iniciamos, estamos dando continuidade, falou que um poder ia pretender mudar o calendário, mudar o tempo e mudar também o Torá, a lei do Criador. Agora, interessante que só existe um calendário, e esse calendário exatamente, irmão, ele vem da onde? Ele vem da eternidade. Foi um calendário que já vinha numa vasta criação da eternidade, e a partir daí ele deu continuidade. Chegou a criação realmente do nosso mundo aqui, ó, a primeira semana da criação. Infelizmente, entrou algo que não era para entrar, que foi o pecado, a queda do homem. E interessante, irmão, que na queda do homem começou uma profecia. E essa profecia é uma das maiores profecias concernente tempo, concernente anos. Interessante, irmão, que é a profecia do começa 6.000 anos e começa 4.000 anos também. São duas profecias longas e distantes, quer dizer, longe para ser alcançada. E interessante, irmão, que quando o Criador determinou um tempo, no livro de Apocalipse 12, versículo 12, do 9, mais precisamente o 12, gostaria de ler nessa outra Bíblia aqui, Apocalipse 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 12, irmão, diz exatamente as seguintes palavras. 12, versículo 12, diz assim mesmo, 12. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, mas ai da terra e ai do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Interessante, queridos amados irmãos, que o inimigo que começou uma rebelião lá em cima, o inimigo que não queria andar mais debaixo de conselho, debaixo de governo, o inimigo que não queria mais estar submetido à autoridade do Criador. Nós sabemos que no livro de Ezequiel 28, diz que ele estabeleceu o trono, ia estabelecer o seu trono, e ele queria subir acima das estrelas, e queria ser semelhante ao Altíssimo.
Interessante que ele foi expulso de lá. E o profeta viu, porque um profeta, exatamente, irmão, ele vê o passado, vê o presente, vê o futuro. O profeta viu quando ele foi atirado, e ele viu quando alguém disse: festejai os céus e o que habitai lá, mas ai da terra e ai do mar, porque o diabo está com grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Interessante, irmão, que a contagem, o tempo que o Eterno criou era para ser o que, irmão? Eterno. O tempo estava dentro de uma eternidade. O tempo, ele não era contado como hoje nós estamos contando. Não precisava contar tempo. O tempo era eterno, já vinha dentro de uma eternidade. Mas infelizmente, irmão, algo paralisou o tempo. E algo paralisando o tempo, parando o tempo, foi determinado um tempo, irmão, para Satanás. Quanto tempo é que foi dado para Satanás? 6.000 anos, irmão. 6.000 anos foi o tempo dado para Rassatã, para Satanás, irmãos. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. E está escrito, irmão, que ele vai redobrar os seus esforços para conservar o povo em trevas e em penitência, irmão, até que a obra do selamento passe e não resta mais sacrifício pelo pecado mais. E diz que ele vai redobrar os seus esforços. Mas o interessante, irmãos, é nós sabermos quantos dias são 6.000 anos. Sabemos que o relógio do Eterno é exato. O relógio do Eterno não tem nem adiantamento e não tem atraso. Se ele determinou 6.000 anos, é 6.000 anos, irmãos. Mas nós precisamos saber quantos dias são 6.000 anos. O livro, irmão, de Jó, 14, versículo 5, irmão. O livro de Jó, 14, versículo 5. Deixa eu só achar aqui rapidinho. Jó 14, versículo 5, diz as seguintes palavras, irmãos. Interessante como as escrituras ela trabalham, quando diz assim, ó, Jó 14, 5. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limite, além dos quais não vai o quê, irmão? Além dos quais não vai passar. Não passará. Então, interessante, irmão, que as escrituras estão dizendo: contigo estão contado o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limite. Interessante, irmãos, que na queda do homem, na queda realmente que o homem caiu, Satanás foi sentenciado também, e exatamente também o homem, irmão. Interessante que o Eterno determinou um tempo para Satanás e determinou um tempo para a raça humana também. E o tempo, irmão, que o Eterno determinou para Satanás e determinou para a raça humana foi de 6.000 anos. E 6.000 anos, irmão, começou aonde? Na queda do homem. E sabemos, irmão, que no fim de 6.000 anos, essa terra ela precisa entrar em descanso. E vai começar o 7º milênio. E o 7º milênio é descanso para a terra, que é o milênio, que é a prisão de Satanás, onde vai ser preso por 1.000 anos. Interessante, irmão, que Apocalipse diz lá que, completando-se os 1.000 anos, é necessário que ele seja solto. Mas interessante, irmão, essa palavra completando-se os 1.000 anos, quer dizer, tem que completar. Quantos dias tem 1.000 anos? Mas para mim saber, irmão, quantos dias tem 6.000 anos? Quantos dias tem 1.000 anos? Quantos dias tem 4.000 anos? E outras profecias concernentes ao tempo. Eu preciso de um calendário, irmão. E se eu não tiver um calendário, eu jamais vou saber computar o tempo. Interessante, irmão, que o mesmo calendário que computou 6.000 anos é o mesmo que vai computar os outros 1.000 anos que vai faltar, afinal, para inteirar uma semana profética, irmão. Está aqui, ó, uma semana profética. Mas interessante, irmãos, que uma semana tem quantos dias? Sabemos que uma semana tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Mas eu estou trabalhando agora com uma semana
profética, mas não é uma semana de 6 dias, e também não é uma semana de 7 anos, mas eu quero trabalhar com uma outra semana, uma semana onde cada dia da semana corresponde ao quê, irmão? Corresponde a 1000 anos. Primeiro dia 1000 anos, segundo dia mais 1000, terceiro mais 1000, quarto mais 1000, quinto mais 1000 e o sexto mais 1000. E agora eu vou botar aqui o sétimo aqui para completar essa semana profética aqui, irmão. O sétimo. O sétimo dia dessa semana profética é exatamente, irmãos, o dia do descanso. Mas esse dia, irmão, no livro de 2 Pedro 3, versículo 8, é um texto bastante interessante, 2 Pedro 3, versículo 8, quando fala exatamente, irmãos, 2 Pedro 3, versículo 8. Versículo 8 diz assim, ó: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Criador um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então interessante, irmão, que a partir da queda do homem, o Eterno determinou uma semana profética. E essa semana, quando eu acabei de falar, ela tem o quê? 7 dias. Mas cada dia da semana corresponde o quê? Corresponde 1000 anos. Cada dia da semana corresponde 1000 anos. Agora é interessante, irmão, é nós descobrirmos em que dia dessa semana é que nós nos encontramos, irmão. Interessante, irmão, que o dia dessa semana que nós nos encontramos hoje é exatamente, irmão, o 6º dia da semana, irmão. Hoje nós estamos vivendo o 6º dia da semana profética, quer dizer, os últimos, o final dos 6.000 anos. Estamos dentro do 6º dia, então nós estamos dentro dos 6.000 anos, já findando os 6.000 anos, vai entrar o 7º dia, e sabemos que o 7º dia é o descanso. Mas interessante, irmão, que o 6º dia, para aquelas pessoas que já guardam o Santo Shabat, o Santo Sábado do Eterno, sabemos que o Eterno, Ele deseja derramar bênção em dobro no 6º dia. E interessante que o livro de João, ele diz assim mais ou menos, que filhinho, nós estamos vivendo na última hora. Mas na última hora de que dia da semana profética? Na última hora desse 6º dia da semana profética. Nós estamos vivendo já na última hora, nos últimos minutos, já findando o relógio do Eterno, já está bem próximo para findar 6.000 anos e para a terra entrar em descanso. Isso é a prisão de Satanás. Mas não tem como a gente contar o tempo se nós não tivermos um calendário. Então nós precisamos de um calendário. Interessante que as Escrituras, ela diz assim mesmo aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes 8, versículo 5, irmão. Eclesiastes 8, versículo 5. No livro de Eclesiastes 8, versículo 5, diz assim, ó. Só achar aqui. Eclesiastes 8, 5 diz, ó: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O coração do sábio conhece o que, irmãos? O tempo e o modo. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Interessante que o livro de Daniel, capítulo 12, precisamente o versículo 10, vem falando realmente de uma situação que Daniel diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios
entenderão, mas os sábios entenderão. Interessante que no livro de Eclesiastes falou que o coração do sábio conhece o tempo e o modo. E aqui está escrito, irmão, que nenhum dos perversos entenderá, mas os sábios entenderão. E interessante que no livro de Lucas ainda, deixa eu só achar o livro de Lucas, deixa eu ver aqui se é o capítulo, só achar rapidinho aqui. Deixa eu só pegar aqui. Interessante que Lucas capítulo 8, versículo 10 diz assim, ó: respondeu-lhe o Salvador: a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino do Eterno, aos demais fala-se por parábola. Para quê, irmão? Para que vendo não vejo e ouvindo não entendo, irmão. Interessante que o próprio Salvador está dizendo: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino do Eterno, mas a vós mas a vós outro fala por parábola. Para quê? Vendo não vejo e ouvindo não entendo, irmão. Interessante, irmãos, que aqueles discípulos, aqueles 12, e agora, irmão, aquele povo simples, aquele povo humilde, o Eterno se alegrou, irmão, como diz ainda o livro de Lucas 12, versículo 32, ainda aqui, falou exatamente as seguintes palavras. 12, 32, ele disse: não temas, ó pequenininho rebanho, porque o vosso Pai se agradou em vos dar o seu reino. Então agora o Messias, o Salvador, olha para aqueles 12 discípulos, e uma das coisas que ele fala para os 12: o vosso Pai se agradou em vos dar o reino. Interessante, irmãos, que as profecias, as mensagens que vão ser fechadas nos últimos dias, o Eterno tem o seu povo. E se ele tiver alguma luz, alguma mensagem a dar, ele vai dar para o seu povo. E hoje, irmão, exatamente, nós vamos estar trazendo o computo profético, porque sem um calendário é impossível de nós computar as profecias. E nós vamos computar essas profecias concernente ao tempo. Interessante que nós vamos fazer de novo lá aquela maneira de descobrir o calendário. A maneira que nós colocamos lá foi tempo. Vou pegar aqui. Tempos. O irmão lembra ainda? Anos, meses, e horas. Então nós entendemos, já somamos, já vimos, então nós vamos preencher para chegar aqui, para nós tentar trazer o calendário da criação. Interessante que um tempo, nós vimos lá que seria o quê? Um tempo, tempos no plural, e a metade de um tempo, que seria exatamente, irmão, 3 tempos e meio, irmão. O tempo que o povo seria entregue na mão desse poder seria 3 tempos e meio. E descobrimos que um tempo também é um ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano também. Somando, vai dar o quê? 3 anos e meio. Também descobrimos, irmão, que a profecia indicava o tempo que o povo ia passar, que é o quê? 42 meses. Então vimos que o ano tem o quê? O ano tem 12 meses, 2 anos tem 24 meses, meio ano tem o quê? 6 meses, que corresponde a 42. 2 com 4, 6, com 6 dá 12. Vai um para cá, 2 com mais 2, 4. Está aqui, 42. Também vimos, irmão, que o tempo que o povo ia passar lá no deserto era de 1220
1260 dias também. 1260 dias, como diz Apocalipse 12, versículo 6. Aqui é Daniel 7:25. Eu vou botar bem aqui para os irmãos acompanharem. Daniel 7:25. Aqui é exatamente o livro de Daniel 11, versículo 13. E aqui Apocalipse, irmão. Aqui é Apocalipse 13, versículo 5. Aqui é exatamente, irmão, Apocalipse ainda. Apocalipse 12, versículo 6. Está aqui, ó. Então, interessante, irmão, que faltou preencher esse espaço de dias, que é 1260 dias, como diz Apocalipse 12, 6. Mas é interessante, irmão, se nós não tivermos um calendário, não tem como a gente preencher aqui o espaço que ficou para ser preenchido. E hoje, irmão, exatamente nessa tarde, devemos agora trazer as profecias, porque sabemos, irmão, como nós lemos Daniel 8:12, que ele lançou a verdade por terra e tudo que fez, prosperou. E hoje nós precisamos montar esse quebra-cabeça, precisamos ajuntar as verdades, precisamos unir essas verdades novamente. E o livro de Isaías 46, no livro de Isaías 46, 9, versículo 10, diz as seguintes palavras. Isaías 46, 9 e 10, diz as seguintes palavras. Só achar aqui, 46, 9 e 10, diz assim, ó. Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou o Criador e não há outro. Eu sou o Criador e não há outro semelhante a mim. O 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. Mas eu quero pegar bem aqui no versículo 10 de cima, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Então, interessante, irmãos, se nós queremos saber aonde é que está o calendário profético, aonde é que está o calendário da criação revelado dentro da Escritura, nós precisamos ir para onde? Para o princípio. Se nós não formos para o começo, não temos como a gente descobrir qual é o calendário verdadeiro. Interessante, queridos irmãos, que nós precisamos ir para o princípio, para o começo, e é para lá que nós iremos. No livro de Gênesis, quer dizer começo, início, é para lá que nós vamos para o livro de Gênesis. Gênesis 6, versículo 3, precisamente o 3, quero o 3. Gênesis 6, versículo 3, diz as seguintes palavras. Interessante, irmão. Gênesis 6, 3 diz assim, ó. Então disse o Criador, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Irmãos, uma das profecias, logo depois do pecado, que determinou o tempo, que ia ser marcante, que ia fechar uma situação, foi a profecia dos 120 anos. Antes da onde, irmão? Antes do dilúvio. O Eterno determinou 120 anos para aquela raça humana. Mas o que levou o Eterno a determinar 120 anos para aquele povo? O livro de Mateus 24, versículo 37 diz que eles comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Irmãos, esse era o pecado da atualidade, o pecado que fez o Eterno dar 120 anos para esse povo antediluviano, irmão. Agora, o interessante, irmão, quantos dias são 120 anos? Eu preciso de um calendário, porque nós sabemos que o relógio do Eterno é o quê? É exato, não tem nem adiantamento e não tem atraso. 120 anos são exatos, não tem nem adiantamento e não tem atraso. Diz que contigo está o número dos seus dias com os seus meses, o qual não vai o quê? Passar. Então, se o Eterno determina 120 anos, ele pode adiantar o tempo?
Ele pode passar do tempo? Não, é exato. Mas quantos dias tem 120 anos mesmo? Bora somar para ver quantos dias tem 120 anos? Então nós vamos ver bem aqui, ó, 120. Eu vou botar aqui, ó, 120 vezes quanto? Aí bota uma dúvida agora, quanto? 120 vezes quanto? Aquela primeira gravação que nós fizemos para dar início na segunda gravação, lá nós colocamos 3 calendários. Colocamos o calendário romano, que nós sabemos que o calendário romano tem 365 dias, e de 4 em 4 anos acrescento mais um dia, que é o ano de bissexto, mas tudo bem, vamos trabalhar com 365 dias. Interessante, irmão, eu vou botar aqui, ó, 120 vezes 365 é igual a quanto? 43.800. 43 e quanto? 800. E 800. Mas 800 o que, irmão? Dias. 43.800 dias. Lembre-se do texto do livro de Jó, 14, versículo 5, quando Jó disse exatamente essas palavras, quando ele falou assim, ó: visto que os seus dias estão contados, então o Eterno, a partir do momento que ele determina 120 anos, os seus dias passam a ser agora o quê? Contado. E continua o texto dizendo: contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limite, além dos quais não vai passar. Então o Eterno determinou 120 anos para aquela raça humana. Mas só que a primeira informação, o calendário romano disse que 120 anos é igual ao quê? A 43.800 dias. Será que esse foi o tempo que o Eterno determinou? Fica um ponto de interrogação, não é isso, irmão? Mas tudo bem, nós vamos ver o segundo. Aqui foi o primeiro, nós vamos ver agora o segundo, irmão. O segundo, a segunda informação diz, irmãos, o seguinte: 120, de novo, vezes, nós analisamos outro calendário, que foi o calendário judaico, o calendário rabínico, o calendário que tem 12 meses, que tem mês de 29, 30, 29 e 30. Dê uma olhada aí para você ver se você não trabalha com esse calendário. Então, somando esse calendário, que está até aqui também na Bíblia, calendário bíblico, né? Porque às vezes não tem como duvidar da Bíblia, se a Bíblia está dizendo, a gente não vamos teimar, né, irmão? Interessante que a Bíblia diz o que aqui, irmão? A Bíblia diz, olha, semana, mês e ano. Interessante aqui na parte de ano tem 12 meses, o que, irmão? 12 meses lunares, que tem o que? 354 dias. Então aqui, irmão, essa informação bíblica diz que o ano tem quanto? 12 meses. E é o que aqui, irmão? Que computado pela lua, entre aspas, tem 354 dias. Interessante que essa outra informação diz, ó, e de 3 em 3 anos acrescentava-se um mês, pela repetição do último mês, para tirar a diferença entre os 12 meses lunares e o ano solar. Quer dizer, para tirar a diferença que tinha entre o calendário da lua com o sol. Agora eu não sei onde foi que descobriram essa maneira, que no passado não era assim. Nunca houve acrescentar um mês para tirar a diferença. Nunca teve isso dentro das escrituras, no passado, no princípio. Então é lá para o princípio que nós estamos indo. Interessante, irmão, já pegamos uma informação. Então, esse calendário bíblico aqui, entre aspas, diz o que, irmão? Que 120 anos, tem 120 anos vezes 354 é igual ao que, irmão? 480 dias. Interessante, irmão, que mudou aqui, mudou os valores, mudou os valores. Uma informação diz, o primeiro, que o tempo que o Eterno
Eterno determinou para o povo antediluviano foi o que, irmão? 43.800 dias. A segunda informação diz que não foi nada disso. Foi quanto? 42.480 dias. Mas, irmãos, se está contado, está contado. Mas interessante que nós vimos um outro calendário, que foi o calendário samaritano, um calendário que usa algumas lógicas, quando ele disse que a semana tem 7 dias e o mês tem 4 semanas, então 4 vezes 7 dá 28, 12 vezes 28 dá 336, então ele diz que o ano tem 336 dias, é a terceira opção aqui, irmão, terceira. Então nós vamos ver 120 vezes quanto? 336. Bora ver quanto é que dá, irmão? 120 anos vezes 336 dias é igual a quanto? 40.320. 40.320 dias. Está aqui, ó. Irmãos, quantas informações nós temos aqui só dentro de uma profecia? Três informações. Se nós tivéssemos 100 calendário, quantas informações ia ter para determinar o tempo exato que o Eterno determinou para aquele povo antediluviano, irmão? É ou não é complicado isso aí, irmãos? Interessante, irmão, que os homens estão aí, cada um dizendo que tem um calendário verdadeiro, cada um que diz que tem um cômputo do tempo certo, cada um diz que está dentro do tempo correto. Mas, irmãos, quantos dias realmente foi que o Eterno deu para o povo antediluviano, irmãos? Então, interessante, irmãos. Vamos caminhar porque nós temos que descobrir o calendário verdadeiro, o calendário da criação. Então vamos ir para frente, irmão. No livro de Gênesis 7, nós vimos Gênesis 6, agora vamos para Gênesis 7, versículo 4. É o versículo 4. Interessante, Gênesis 7, versículo 4, que diz as seguintes palavras, irmão. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Irmãos, interessante, irmão, que estava faltando quantos dias para fechar os 120 anos? 7 dias. Mas com 7 dias faltando, o Eterno veio para ver como é que estava aquele povo, se aquele povo tinha mudado, se aquele povo tinha deixado tudo aquilo que estava acontecendo de errado na sua vida, para eles fazerem as mudanças, irmão. Mudou alguma coisa, irmão? Não mudou nada. Irmão, se não mudou, com quantos anos? Com 19 anos e alguns dias. Vai mudar só com 7 dias, irmão? Irmão, se não mudou, não vai mudar mais, irmão. Interessante, irmãos, que 7 dias antes de cair qualquer pingo de água sobre a terra, o caso de todos já tinham sido decidido ou para a vida ou para a morte, irmão. Mas interessante, sabe o que, irmão? Que ninguém sabia disso aí. Nem Noé sabia o que tinha acontecido. Bem aí, se Noé não sabia, irmão, será que os ímpios sabiam? Irmãos, o livro de Mateus, que nós já comentamos, diz assim: assim como foi no dia de Noé, também será a volta do Filho do Homem. Come, bebe e se dão em casamento, assim vai ser do mesmo jeito, irmão. Quero dizer já para os irmãos que um ano antes de fechar os 6.000 anos para começar o 7º milênio, que é o descanso da terra, irmão, o caso de todos vão ser decididos ou para a vida ou para a morte. Mas uma das coisas que é interessante, que ninguém vai estar sabendo o que aconteceu, irmão. Nem o povo do Eterno vai estar sabendo quem foi salvo ou quem foi condenado, quem foi absolvido, quem foi culpado. Ninguém sabe de nada ainda, irmãos. Interessante, irmão, que no livro de Apocalipse, 18, versículo 8, precisamente o versículo 8, irmãos. Apocalipse 18, versículo 8, já vou estar achando aqui.
Diz as seguintes palavras, Apocalipse 18, versículo 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, a morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Criador que o julgou. Irmãos, interessante, irmão, que um ano antes de fechar os 6.000 anos, as pragas vão cair sobre a terra. Que pragas são essas? Apocalipse 16, Apocalipse 15, revela que pragas são essas. São os 7 flagelos que vão cair sobre a terra, assim como aconteceu no tempo do dilúvio, irmão, que foi destruído pela uma inundação. Mas muito bem, vamos voltar novamente para a criação, no livro de Gênesis, e agora exatamente, irmãos, nós vamos trabalhar dentro do calendário que é o da criação agora, que está bem pertinho, está em Gênesis ainda, está no começo. Tinha Júlio César lá, irmão? Não tinha. Tinha judeu, irmão? Muito menos, não tinha também. Irmão, quem tinha lá, irmão, era Noé, sua família, o remanescente da época ali. Então é para lá que nós temos que ir, irmãos. E exatamente, irmão, nós vamos agora para Gênesis 7, capítulo 7. Gênesis 7, versículo, eu quero 11, irmão. 7, versículo 11, interessante que diz assim, ó. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, ó, já tinha mês, irmão. Olha, não tinha Júlio César, não tinha ainda judeu, não tinha nada, só tinha Noé, mas já tinha o que, irmão? Tinha anos e tinha meses. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, irmão. Interessante, irmãos, que ele disse aí, irmão, que abriu as comportas dos céus. Mas em que mês foi que abriu mesmo, irmão? No segundo mês. Em que dia? No dia 17. Então já tinha mês e tinha o que, irmão? Tinha dia. Mas interessante que esse mês, esse dia que era computado, foi o que começou, irmão, contando aqui da criação do primeiro dia, irmãos. Para formar um mês, para formar ano, e chegou até no tempo de Noé, vinha dando continuidade. Não um calendário que começou também na saída do povo do Egito, como alguém quer dizer também, irmão. Não um calendário que foi modificado após o dilúvio, quando algumas pessoas também comentam. Interessante, irmão, que tem algumas teses, onde as pessoas dizem que no tempo do dilúvio, com tanta água que veio de baixo, veio de cima, mexeu com o eixo da terra. E agora a terra passou a acelerar 5 dias a mais. E aí deixou de ser o calendário do eterno para ser o que, irmão? O calendário de 365 dias. Irmãos, mas a partir daí, nós vamos começar a computar os 6.000 anos, que começou aqui na queda do homem, com uma contagem que vem da criação, ou com uma contagem que vai iniciar após o dilúvio, como alguns comentam, com essa tese que a terra acelerou 5 dias a mais aí. Interessante, irmãos, que no ano 600, no segundo mês, no dia 17, então vou botar bem aqui, ó, nós vamos lá, ver lá, interessante que vai ver aqui, ó, segundo mês, eu vou botar aqui, segundo mês, que dia, irmãos? Vou pegar aqui para dar mais espaço, segundo mês, dia 17, não esqueça aí, ó. Segundo mês, dia 17, começou a cair o que, irmão? As águas. Interessante, irmãos, que a Bíblia, ela é um quebra-cabeça que tem que ser montada, ela. Nós temos que ter discernimento, temos que ter lógica para começar a entender as Escrituras. Agora eu quero o versículo 24, irmão. 7, versículo 24 de Gênesis diz as seguintes palavras. E as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Interessante, irmão, que aqui o livro de Gênesis está dizendo, e as águas durante 150 dias
predominaram sobre a terra. Então agora, irmão, ela deu outra pista. Interessante, irmão, que agora nós vamos trabalhar só com pista para a gente achar os valores. Nós achamos uma pista, 1.260 dias. Agora nós achamos outra pista aqui, irmão, 150 dias, irmãos. 150 dias é o valor que nós temos que achar aí, exatamente aí, ó. Agora, interessante, irmãos, é que ele só deu a pista, e a partir daí é com cada um de nós, irmãos. Nós vamos ter que bater cabeça, cavar, e daí que nós vamos começar a encontrar agora o calendário do Eterno. Interessante, irmãos, que o que foi que disse lá, Gênesis 7:24? Disse lá que as águas iam predominar sobre a terra 150 dias. Querendo dizer o que, irmão? Que as águas só iam secar no final de 150 dias. Interessante, irmão, que quando o Eterno determina o tempo, quando ele fala 150 dias, ele não pode aumentar e não pode mais o que? Diminuir, porque ele já definiu o tempo. E nós vamos ver, irmão, que essas águas, a partir do primeiro dia, a partir do segundo mês, no dia 17, ela só vai secar, só vai começar a secar no final de quantos dias, irmãos? 150 dias, irmãos. É isso que a profecia não pode adiantar e não pode também o quê? Não pode atrasar também. Então vamos começar a encontrar agora, irmão, os 150 dias. Interessante, irmão, que no livro de Gênesis, capítulo 8, estava no 6, 7, agora vamos para o 8, irmão. No capítulo 8, versículo 3 e 4, diz assim, ó: as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram a cabo de 150 dias, irmãos. As águas iam se escoando e ela mingou a cabo de 150 dias. O 4, no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre o monte, sobre as montanhas de Ararat. Interessante, irmãos, que a Bíblia está dizendo exatamente, irmãos, que ela iniciou uma contagem de 150 dias e agora ele determinou, irmãos, o final dos 150 dias. Mas interessante que ele determinou o mês que terminou os 150 dias, irmão. Você lembra aí? No 7º mês, irmão. No 7º mês findou o que, irmão? Os 150 dias. Vocês viram o dia que terminou aí? Bora ver aqui o dia que terminou os 150 dias. Em que dia, irmão? No dia 17 findou os 150 dias. Interessante, irmãos, que não aparece aqui, ó, o terceiro, não aparece o quarto, não aparece o quinto, não aparece o sexto. Mas, irmão, se tem o 2, se tem um segundo, tem um 7º, tem os outros aqui dentro, irmão? Tem, mas só que não só está escrito. Mas, irmão, se nós temos lógica, como a profecia diz lá no livro de Apocalipse, aquele que tem entendimento, calcule. Irmão, ele está dizendo aquele que tem entendimento, calcule. Agora chegou a hora de nós começar a usar o nosso raciocínio, a nossa lógica e usar a matemática para achar o valor de 150 dias, irmãos. Mas agora, irmão, só tem um probleminha de novo aqui. Qual dos 3 calendários que nós vamos usar para computar os 150 dias também, irmão? Irmãos, se não deu certo aqui, irmão, e nenhuma dessas profecias aqui, será que vai dar certo para achar agora os 150 dias aqui, irmãos? Irmão, a gente não vai mais nem perder tempo, porque não vai dar certo. Se não deu certo lá, irmão, não vai dar certo aqui. Então nós vamos agora diretamente ao calendário da criação, o calendário que veio daqui, ó, da eternidade, que deu continuidade na criação e passou perante o dilúvio, e passou na saída do povo do Egito, passou na morte do Cordeiro e vai estar passando perante o nosso tempo também, irmão. Interessante que nós vamos começar agora diretamente no calendário que vem da criação, irmão. Se teve o 2º mês, teve o 3º, eu vou preencher aqui, ó. Teve o 3º, teve o 4º, teve o 5º e teve também o que aqui, irmão? O 6º mês também aqui, ó. 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e o 7º mês, que foi no mês que terminou os 150 dias. Então é interessante, irmãos, que o calendário do Criador, irmão, é um calendário exato, não tem fração.
Ele é fechado, ele. Interessante, irmão, que o calendário do Criador não tem 31, não tem 29, não tem 28 dias o mês. Irmão, o calendário do Eterno, ele tem apenas 30 dias o mês fechado. E a própria Escritura que vai dizer. Agora, eu só lamento, irmão, que não tem um texto dizendo que é 30 dias, irmãos. Mas também não é obrigado ter um texto, irmão. Porque o Eterno ele determinou aquele que tem entendimento calcule. Então está com nós agora em calcular e somar, irmão. Então bora ver aqui, ó. No segundo mês, no dia 17, começou a cair as águas. Então, do 17 para 30 dá quanto, irmão? Dá quanto? 13, não é isso? Não é 13 dias? 17 para 30? Dá 13. Dá 13 dias. 17 para 30? Dá 13. Então, se o segundo mês tem 30 dias, restou 13, então o terceiro mês tem quanto, irmão? 30 também, irmão. O quarto mês tem quanto? 30, irmão. O quinto mês tem quanto, irmão? Mais 30, irmão. O sexto mês tem quanto, irmão? 30. E o sétimo mês tem quanto? Irmão, tem quanto? 30? Não, irmão, não tem 30. Por que não tem 30? Porque a profecia diz, no dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Então, o sétimo mês, irmão, ele teve apenas quantos dias? 17, irmão, está aqui, ó. 17. Interessante, irmão, que o valor que nós temos que achar aqui, quanto é? 150 dias, irmão, é o valor do tempo profético. Interessante, irmãos, que nós vamos somar aqui, ó. 3 com 7 dá quanto? Quanto é que dá 3 com 7, irmão? 3 com 7, eu vou botar aqui, dá 10. Vai 1 para cá. 1, com mais 1 dá 2, com 3 dá 5, 8, 8 com 3 é quanto? 8 com 3 dá 11, com 3 dá 14, com 1 dá 15, está aqui, ó. 150 dias, irmão. Está aí. Exatamente, irmão. Lá no início, lá no princípio, o Eterno determinou 150 dias que as águas iam predominar sobre a terra. E no final dos 150 dias, que nós somamos aqui, ó, achando aqui o valor, achamos os 150 dias aqui, irmão. Mas o interessante, irmão, que tu só consegue achar os 150 dias se tu tiver um calendário que cada mês tenha 30 dias, irmão. Se tu não tiver o calendário que tem 354 dias, 365, 336 dias, vai dar o valor aqui, irmão? Não vai dar. Irmão, se não deu aqui, não vai dar em canto nenhum, irmãos. Só tem um calendário que serve para computar, irmão, a maior profecia, irmão, que começou na queda do homem, os 6.000 anos, irmão, para o descanso da terra. Só podemos contar os 6.000 anos dentro do calendário que vem da criação, irmãos. E esse calendário, irmão, hoje tem um mês de 30 dias. Verifique se o calendário que você está trabalhando, se ele tem alguns valores desse daqui, ou se ele tem o valor de mês de 30 dias. Vê se ele tem mês de 29, vê se ele tem mês de 31, de 28, 29. Irmãos, descobrimos que no calendário do Eterno, o mês tem só o quê? 30 dias, irmão, não tem 31, 29, 28, isso aí não existe dentro do calendário do Eterno. Interessante, irmãos. Concluindo aqui, fechando aqui, só arranha um panozinho aí, irmãos, só para a gente apagar aqui. Então, já descobrimos aqui no início o valor profético, já descobrimos, então vou apagar aqui então, irmão. Vou apagar aqui, isso foi uma profecia, tem muitas profecias que é contado e só pode ser contado se tiver um calendário. Se não tiver, é impossível achar o valor. E se não achar o valor, nós acabamos nos perdendo dentro do tempo, irmão. Isso que é o mais triste, se perder dentro do tempo, irmão, ficar perdido no tempo. Interessante, irmãos, que nós já descobrimos que o mês tem quantos dias? 30.
E descobrimos também naquele outro estudo que nós passamos que o mês tem o quê? O mês que um ano tem quantos meses? Tem 12. Então 12 vezes 30 quanto é, irmão? Bora botar aqui só para a gente somar. 12 vezes 30, que é o número de mês, é igual a quanto, irmão? 12 vezes 30 é igual a esse valor aqui. Irmãos, 12, que é o número de mês que tem um ano. 30 é o número de dias que tem um mês. Então 12 vezes 30 é igual a 360 dias. Interessante, irmão, que o ano dentro da Bíblia tem apenas 360 dias, irmão, fechado, arredondado, irmão. Agora, interessante, irmãos, é que eu vou apagar aqui e nós vamos já descobrir, irmão, quantos dias foi que o Eterno deu realmente, irmão, para esse povo que viveu aqui no tempo do dilúvio. Quanto tempo foi que o Eterno deu, que nós vimos? 120 anos, irmãos. Gênesis 6, versículo 3. Então, bora botar aqui, irmão, a quarta opção, irmão. A quarta opção, 120 vezes, só vou apagar aqui, 120 vezes quanto, irmão? 360 é igual a quanto, irmão? Bora ver quantos dias foi que o Eterno determinou para aquele povo antes de diluviano, irmão? 43.200. Dá esse valor aqui, irmão, 43.200. Irmãos, quanto tempo foi que o Eterno deu para aquele povo antes de diluviano lá, irmão? Deu 43.200 dias, irmão. É pouco, é muito, irmão? É muitos dias para se arrepender, irmão, para mudar a sua vida. Mesmo assim, irmão, o povo não mudou. O povo não deixou os seus caminhos errados, o seu caminho mau, não se arrependeu e não voltou para o Eterno. Mas que o Eterno deu oportunidade, Ele deu, irmão. Ele deu 120 anos. Então nós já descobrimos que 120 anos é igual a quanto? A 43.200 dias, fechado. Então sabemos, irmão, que essa informação que é no calendário romano, essa que é no calendário judaico rabino e essa que é no calendário samaritano, não fechou, irmão. Então ela, felizmente, de novo, não serve para computar a profecia. Então, muito bem. Então vamos deixar essa profecia um pouquinho de lado aqui, vou estar apagando aqui, e nós vamos já caminhar mais um pouquinho para frente, irmãos. Mais um pouquinho para frente, nós vamos estar caminhando agora aqui. Vamos outro negocinho, só para... Eu aqui. Então, muito bem. Então, bora caminhar mais um pouco. Já passamos aqui perante o dilúvio, já analisamos o tempo. Agora nós vamos para outra profecia agora, irmãos. E a partir daí, irmão, vocês vão começar nas suas casas, vão começar aí onde vocês estão, computar todas as profecias que precisam de um tempo. No livro de Gênesis 15, versículo 13, irmão. Gênesis 15, versículo 13, caminhando. Agora que eu estou no livro de Gênesis, até chegar em Apocalipse, cara, dá para terminar isso aí, irmão? Vai demorar muito, não vai? Mas espera que nós estamos chegando lá. Gênesis 15, 13 diz assim, ó. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quanto tempo, irmão? Por 400 anos, irmão. Então o tempo que o povo ia passar dentro do Egito seria quanto tempo, irmão? 400 anos, irmão. Foi o tempo que o povo do Eterno passou dentro daquele cativeiro ali do Egito, 400 anos. Interessante, irmãos, que
O tempo era 400 anos, não podia adiantar e não podia atrasar, foi o tempo que ele determinou para o povo. Então não tem nem adiantamento e não tem atraso. Será, irmão, que interessante, se agora aparecesse alguém com 350 anos dizendo: o Eterno mandou vir libertar o meu povo. Irmão, essa mensagem é verdadeira ou é mentirosa, irmão? É uma verdade mentirosa, porque se ele determinou 400 anos, irmão, o que é que alguém vem com 350 anos dizendo que já chegou a hora? Se alguém, irmão, aparece dizendo lá, está faltando, já está caminhando, chegou em 380 anos, falta só 20, chegou a hora. Alguém aparece anunciando que o tempo chegou para a libertação, irmão. Essa mensagem é verdadeira ou é mentirosa, irmão? É verdade ou é mentira? É mentira, irmão, porque não chegou, ainda está faltando 20. Se alguém chega com 390 anos já de caminhada e diz que chegou a hora, está na hora, irmão? Não está, irmão, porque o tempo que o Eterno deu foi 400 anos, então o relógio dele não tem nem adiantamento e não tem atraso. Interessante, irmão, que 400 anos tem quantos dias? A mesma regra que nós usamos, irmão, para cá, para 120 anos. 120 anos aqui no tempo do dilúvio é usado também para os 400 anos aqui também, irmão. A mesma regra, é o mesmo jeito. Então nós vamos botar aqui, ó, 400 vezes quanto, irmão? 365 é igual a quanto? Aí nós bota aqui também 400 vezes 354 é igual a quanto? 400 vezes 336 é igual a quanto, irmão? Irmãos, interessante, irmão. É só somar, irmão. É só multiplicar e nós vamos ver o resultado. Mas a mesma profecia que teve aqui, irmão, vai ser a mesma que o Eterno vai usar durante todo o tempo, irmão. É 400 vezes 360, irmão, igual a quanto? Quanto é aí, irmãos? 144 mil. 140. É assim, irmãos? 144 mil dias, irmãos. Irmãos, interessante que o tempo que o Eterno disse que o seu povo ia passar no Egito era quanto? 144 mil dias. É pouco ou é muito, irmão? Irmão, foi o suficiente, irmão. Esse tempo para o povo esquecer tudo que vinha caminhando, tudo que vinha sendo passado de pai a filho, de boca a boca, desde a criação até eles entrarem no Egito, irmão. Irmão, se nós for somar, se nós formos colocar tudo aquilo que foi esquecido dentro do cativeiro, dentro do Egito, irmão, é muita coisa. Irmãos, uma das coisas, irmão, que o Eterno ele determinou que ia ser ocultado, que ia ser apagado, que ia ser dado um tempo, irmão, era exatamente, irmão, o que está escrito no livro de Jeremias, irmão, 44, 26, irmãos. O livro de Jeremias 44, versículo 26, diz as seguintes palavras aqui, ó. 44, 26. Deixa eu pegar aqui, irmãos. Desculpa, mas Ezequiel 44, 26. Ezequiel capítulo 44, versículo 26, diz as seguintes palavras. Só pegar aqui. Deixa eu achar o texto. É 44, 26 de Jeremias. Jeremias 44, 26. Uma das coisas, irmão, que ia acontecer quando o povo entrasse no Egito é essa daqui, ó. Uma profecia. Portanto, ouve a palavra do Criador, vós todo Judá, que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome. Olha só, irmãos. Interessante que ele está dizendo. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Criador, que nunca mais será pronunciado o meu nome
por boca de qualquer homem de Judá, em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo é como vive o Criador. Interessante uma das coisas, irmão, que o próprio Eterno está dizendo, que quando o povo entrasse no Egito, homem nenhum, por boca de homem nenhum, ia ser pronunciado mais o nome dele. Irmãos, quando está dentro do cativeiro, o nome do Eterno não pode ser pronunciado. E para ajudar o povo, para não trazer mais um peso para a vida daquele povo, o próprio Eterno teve que ocultar o seu nome, irmãos. Mas interessante, irmão, que no livro de Gênesis, de Êxodo 3, 14, 15... Interessante que ao 14, quando ele chega ali, o profeta, quando Moisés chega perante o Eterno e pergunta, e quando eu for lá e o povo perguntar, como é o teu nome? O que é que eu vou dizer para eles? O povo, irmãos, quando Moisés foi lá libertar esse povo, lá para tirar o povo do Egito, uma das coisas que o povo ia perguntar era o nome. Interessante, irmãos, que no versículo 15, e precisamente o 15, ele vai revelar o nome dele. Êxodo 3, versículo 15, ele vai revelar o nome dele, exatamente bem ali, irmão. Exatamente, só pegar aqui, 3, versículo 15, ele diz assim, ó. 3,15, disse o Criador ainda a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Criador, está aqui, irmão, bem aqui, onde está escrita a palavra Senhor, aqui estava o tetragrama, aqui estavam as 4 consoantes, aqui estava o nome dele, mas só que colocaram o Senhor e está, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, foi isso que botaram. Este é meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração, irmão. Mas não foi Senhor que ele botou aqui, irmão. Aqui estava o tetragrama, aqui estavam as 4 letras que escrevia o nome do Eterno, irmão. Mas tudo bem. Mas qual seria o nome? Isso aí, irmão, vai ficar em outro estudo, em outra palestra que nós vamos estar fazendo, quem sabe mais lá para frente. O nome do Eterno, irmão, foi o que libertou esse povo aqui, irmão. Foi o nome que tirou o povo desse cativeiro de 400 anos, irmão. Mas interessante, irmão, que 400 anos só pode ser computado num calendário que vem da onde? Que vem da criação, irmão. Começa na criação. Bem aqui, irmão, se não for o que vem da criação, e o calendário da criação, nós vimos que ele tem 12 meses, cada mês tem o quê? 30 dias. Então 12 vezes 30 é igual a 360 que nós já somamos. Então se nós já achamos o resultado, então nós vamos completar o espaçozinho aqui que faltou. 12 meses tem quantos dias? É só nós botar 12 vezes 30. Então nós vamos achar o resultado. 12 vezes 30 é igual a quanto, irmão? Isso mesmo. Então bora botar aqui, irmão. 12 meses é igual a 360, irmão, dias. 24 meses é igual a quanto? A 720. 6 meses é igual a quanto? A 180, irmão. Tá aqui, ó. Agora ficou fácil. E agora nós vamos somar, ó. 0 com 0 com 0 vai dar 0 aqui, irmãos. Interessante, 6 com 2 dá 8, 8 com 8 dá 16. Eu vou baixar 6 e 1 para cá. 1 com 3 dá 4, 4 com 7 dá 11, com 12. Irmãos, achamos qual o valor aqui? 1.260 dias. Olha só o espaço que estava faltando. Queremos aí parabenizar o nosso irmão que mandou aí um e-mail aí, tudo, e colocando já o resultado. Está aí a sua resposta lá, irmão, que você colocou aí. E também eu gostaria de mandar um recado para o nosso irmão Fernando também, que nos ajudou também, e queria saber da resposta. A resposta chegou bem aí, viu, irmão? Então, interessante, irmãos, que para nós computar horas também, irmão, precisamos de um calendário também. Até horas está dentro da profecia.
E para nós saber, irmão, quanto é que vale 1 hora, 2 horas, 3 horas, precisamos de um calendário. Então, irmão, tudo está encaixado dentro do calendário. Então, o livro de Apocalipse, irmão, para nós descobrir hora, para a gente fechar o espaço que faltou aqui. O livro de Apocalipse 8, versículo 1, irmão. O que é que diz exatamente o livro de Apocalipse 8, versículo 1? O livro de Apocalipse 8, versículo 1 diz as seguintes palavras. Só pegar aqui. Apocalipse 8, versículo 1 diz o seguinte. Oito 1 diz: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve-se silêncio no céu, cerca ou quase de meia hora, né? Assim que está na sua Bíblia. Então, exatamente, irmão, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve-se silêncio no céu, quase por meia hora. Interessante, meus queridos amados irmãos, que o tempo, quanto tempo foi que ele disse que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve-se silêncio no céu por quanto tempo? Quase meia hora, exatamente, quase meia hora. Mas interessante, irmão, quanto é quase meia hora na profecia, irmão? Quase meia hora corresponde a quanto tempo, irmão? Profeticamente? Quase meia hora, irmão. Bora ver? Interessante, irmão, que para você computar essa profecia de Apocalipse 8:1, se você não tiver o calendário que vem da criação e querer usar qualquer um daqueles calendários que nós colocamos aqui, você não vai conseguir achar quase meia hora na profecia, irmão. Interessante que nós vamos já achar quase meia hora. Quanto é quase meia hora? Mas antes disso, irmão, gostaria de ler no livro de Números. Se eu só achar aqui, Números, deixa eu ver se é o 14, versículo... Deixa eu ver se é isso aqui, 34, diz assim, ó: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando o ano. Irmão, interessante que o povo que saiu do Egito, o Eterno, ele deu o quê? 40 dias. Mas 40 dias, cada dia representando o quê? Um ano. Então, um dia na profecia corresponde a quanto tempo? A 1 ano, irmãos. Um dia na profecia corresponde a 1 ano, profeticamente. Então, se um dia corresponde a 1 ano, e nós já descobrimos um calendário que serve para computar o tempo, então é dentro desse calendário que nós vamos descobrir quanto é quase meia hora na profecia. Quanto é quase meia hora na profecia, irmão? Aí nós vamos já estar analisando bem aqui. Vamos colocar exatamente, irmãos, vou botar aqui um dia é igual a 24 horas, que é igual a 360 dias. Está aqui, ó. Um dia que é igual a 24 horas que é igual a quanto, irmão? A 360 dias. Então, quer dizer, 24 horas corresponde a quanto, irmão? A 360 dias. Então, se nós fôssemos trabalhar com horas, nós descobrimos que 24 horas é igual a quantos dias? 360 dias. Então, quanto é quase meia hora, então, profeticamente? Se 24 horas é igual a 360 dias, e quase meia hora, não é meia hora, é quase meia hora. Se não fosse quase, irmão, ia atrapalhar. Se não tivesse o quase, atrapalhava todo o percurso da profecia. Não é meia hora, é quase meia hora. Então vamos achar então, irmão. Se um dia é igual a 24 horas, 12 horas, irmão, vou botar aqui, ó. 12 horas é igual a quanto então, irmão? Quanto é a metade de 360? É igual a quanto? A 180 dias, irmão, está aqui, ó. Então, 12 horas é equivalente a quanto? A 180 dias. Então, se 12 horas é equivalente a 180 dias, 6 horas é igual a quanto, irmão? A quanto? Isso, 90 dias. Irmãos, então, se 6 horas é equivalente a 90 dias, eu quero 3, então, bora diminuindo. 3 horas é igual a quanto? Tá chegando lá, não tá, irmão? 40
e 5 dias. Não está chegando lá? Está chegando. Então vamos caminhar mais um pouco. 2 horas é quanto profeticamente, irmão? 2 horas. Irmão, quanto é 3 dividido? 45 dividido para 3, quanto é, irmão? 15. Então, já descobrimos que 1 hora é quanto na profecia, então, irmão? 3 dividido para 45 dividido para 3 é quanto? 15. Então, descobrimos que 1 hora profeticamente são quantos dias, irmão? 15 dias, está aqui, ó. Então, se 15 dias, se 1 hora corresponde a 15 dias, 2 horas corresponde a quanto? A 30 dias. Descobrimos, irmão, quanto é 1 hora profeticamente? 15 dias. Mas interessante, irmão, que o livro de Apocalipse 8, versículo 1, falou lá, que abrindo o cordeiro o 7º selo, houve-se silêncio no céu por quantas horas? Quase meia hora, não foi meia hora não, viu? Se fosse meia hora estava complicado tudo, desmanchava todo o percurso do tempo, acabava com tudo, irmão. E nós ia acabar onde, irmão? Na beira da praia. Mas ainda bem que o profeta não colocou, irmão, quase meia hora, não botou meia hora, botou quase meia hora. Só achar aqui Apocalipse 8:1, estava tudo harmonizado, irmão, é um trabalhando com o outro. Interessante, irmão, que Apocalipse aqui, ó, 18:1 diz: e o cordeiro abrindo o 7º selo, houve silêncio no céu, quase meia hora, ou cerca de meia hora, irmão. Interessante, irmão, que fica a pergunta: por que ficou silêncio no céu por quase meia hora, irmão? Que levou o céu a ficar em silêncio, parado, por quase meia hora? E descobrimos, irmão, que 1 hora é igual a 15 dias. Então, irmão, meia hora é igual a quanto? Meia hora é igual a quanto, irmãos? A 7. A 7,5. 7 dias e meio. Meia hora é igual a 7 dias e... Desculpe. Meia hora é igual a 7 dias e meio. Está aqui, ó, 7 dias e meio. 1 hora é igual a 15 dias. Então, meia hora é igual a 7 dias e meio. Mas interessante, irmão, que não foi meia hora. O profeta olhou e disse que viu o cordeiro abrindo o 7º selo e viu que o céu ficou em silêncio por quase meia hora. Então ele não viu, irmão, o céu ficando em silêncio por 7 dias e meio. Ele viu quase. Então quase, irmão, não é 7,5, é menos. É a mesma profecia, irmão, quando a gente começa a analisar o livro de Lucas 3, Lucas 3, versículo 23. É a mesma profecia, o mesmo, tipo assim, a mesma comparação, quando ele diz assim, ó. 3,23, quando ele diz assim, ó: ora, tinha o Salvador cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Interessante, irmão, que quando ele começou o seu ministério, ele tinha quantos anos, irmãos? Ele não tinha 30, diz que ele tinha quase 30 anos. Interessante, irmão, quando ele foi batizado, ele tinha 29 anos e 6 meses, certinho, fechado. 27 anos e 6 meses fechado, quando ele foi batizado e começou seu ministério. Interessante, irmão, que o profeta olhou e viu o céu em silêncio por quase meia hora. Então quase meia hora não é 7,5, quase meia hora é 7, fechado, irmão. Então interessante, irmão, que o tempo que o céu vai ficar em silêncio vai ser por 7 dias, irmãos. Mas o que vai levar o céu a ficar em silêncio por 7 dias? O livro de Mateus, irmão, 25, versículo 31, irmão. Interessante que a própria Escritura, ela dá resposta para tudo, ela se fecha, ela não entra em contradição, irmão. O próprio Mateus, aqui diz em Mateus 25, 31, diz as seguintes palavras, irmão, assim, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e com ele todos os anjos com ele, olha bem, irmão, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, irmão, quando ele vir, irmão, vai vir quantos anjos com ele, irmãos?
Irmão, quantos anjos é que vão vir com ele quando ele vir, irmão, buscar o seu povo? O remanescente, irmão, vai vir quantos, irmão? Todos, irmãos. Vai ficar nenhum lá, irmão. Irmão, interessante, se não vai ficar nenhum lá, como é que vai ficar o céu naquela hora, irmãos? Por quase meia hora, silêncio, irmão. Interessante, irmão, que a viagem que vai ter, irmão, quando findar exatamente, irmão, os 6.000 anos, quando os 6.000 anos findar, o 6º dia da semana profética findar, para começar o 7º dia, que é o descanso, que é os 1.000 anos de descanso, prisão de Satanás, irmão, diz que a viagem em direção ao mar de vidro vai durar 7 dias, irmãos. 7 dias é o tempo que o povo do Eterno vai estar viajando para o mar de vidro. Interessante que o livro de Apocalipse diz que o mar de vidro é ali o local onde se encontra o trono do Eterno. E onde é que está o trono do Eterno, irmão? E vai durar 7 dias, irmão, a viagem para o mar de vidro. E outra situação também, irmãos, é que enquanto Satanás está preso durante os 1000 anos, o povo do Eterno, irmão, ele está descansando. O povo do Eterno vai receber uma função, a Bíblia diz, de ser reis e o que mais, irmão? E sacerdote. O povo do Eterno, durante esses 1000 anos, irmão, vai estar julgando os ímpios, vai estar dando a sentença e vai mostrar quanto é que cada um merece, quanto é que cada um, irmão, vai ser sentenciado. O julgamento dos ímpios vai ser durante esses 1000 anos aqui, irmão. E o livro de Hebreus 4, interessante, irmão, que Hebreus, ele vai falar exatamente, irmão, o livro de Hebreus 4, irmãos. Aqui tem uma advertência, irmãos, para cada um de nós, exatamente concernente a essa situação aí. O livro de Hebreus 4, versículo 4 em diante diz: porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, é descanso do Eterno. No 7º dia, todas as obras que fizera. O 5, e novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. O 6, por que não vão entrar nesse descanso em 1000 anos, irmão, que é a prisão de Satanás e o descanso para o povo do Eterno? Porque muitos não vão entrar. O 6 diz: visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e por causa da desobediência não entrarão aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, irmãos. Interessante, irmão, por causa da desobediência, muitos não vão entrar nesse descanso, irmão, que o Eterno reservou para o seu povo, irmãos. Mas é interessante, irmão, que tem muitas profecias, irmão. Aqui eu poderia trazer várias profecias concernentes ao tempo, e nós íamos computar essas profecias, irmão. E nós íamos só conseguir computar essas profecias dentro do calendário que vem da criação, irmão. Aonde, irmão, interessante, o calendário ele tem apenas 360 dias do ano, 12 meses fechados e cada mês de 30 dias. Mas interessante, irmão, gostaria de deixar mais um pensamento para a gente finalizar agora exatamente essa segunda etapa desses estudos. Eu creio que mais para frente, irmão, nós vamos estar trazendo mais algumas revelações, mais alguns conteúdos, mais algumas pesquisas. Gostaria de ler no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo, deixa eu pegar aqui, irmãos, capítulo 21, irmão. No livro de Isaías, capítulo 21, versículo 11, versículo 12, um texto muito conhecido. Vai ficar uma pergunta, irmão, que diz assim, ó: sentença contra do mar, grite-me de Seim, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Alguém está gritando desesperadamente para saber em que hora nós estamos na noite. Em que hora nós estamos dessa noite de treva, nessa noite de crise, dessa noite de cativeiro? Em que horas é que nós estamos? Alguém está gritando desesperadamente. E o 12 diz: respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite, se queres.
perguntar. Perguntai, voltai e vinde novamente, irmãos. Então, irmão, interessante, a que horas é que nós estamos da noite? Em que ano, em que mês, em que dia é que nós nos encontramos hoje? Quanto tempo ainda falta para o fim? O livro, irmão, de Amós 3, versículo 8, diz as seguintes palavras, irmão. Amós 3, versículo 8, diz a seguinte palavra, quando diz exatamente assim, ó. Amós 3, versículo 8, diz a seguinte palavra, quando diz assim mesmo, olha só, irmão. O 7, precisamente o 7 diz, olha o que é que diz Amós 3,7: certamente o Criador não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, irmão. Interessante, irmão, que o Eterno, o Criador que fez todas as coisas, é quem tudo está na mão dele, diz que ele não vai fazer coisa nenhuma, coisa alguma, irmão. Quando essa palavra diz coisa alguma, quer dizer o que, irmão? Nada, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos profetas, irmãos. Quero dizer, irmãos, aqui existe uma segurança, o tempo está na mão do Criador, tudo vai acontecer no seu tempo determinado, e sabemos que tem muitas profecias para se cumprir para o fim, e tudo vai acontecer no seu tempo correto, irmão, no seu tempo determinado. Mas eu quero dizer, irmão, que nada vai acontecer fora do tempo, e tudo que o Eterno tiver para fazer, Ele vai revelar para os seus servos profetas, irmãos. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer essa oportunidade novamente ao nosso irmão Neemias, que está fazendo essas gravações, está fazendo esses estudos aqui conosco, aqui tudo, trazendo o cômputo do tempo. Mas fica-se a perguntas ainda, irmão, ponto de interrogação. Em que mês, em que dia, em que ano, em que mês, em que dia é que nós nos encontramos hoje, irmão? Exatamente hoje. E quanto tempo ainda falta para o fim? Para findar exatamente o que aqui, irmãos? Os 6.000 anos aqui, irmão. A que hora nós estamos da noite? A que hora nós estamos da noite? Sabemos, irmão, que o grande conflito que começou entre o Messias e Satanás, que tem prosseguido por quase 6.000 anos, logo irá terminar, irmão. Logo irá terminar. Mas quanto tempo falta para terminar esse conflito, essa guerra? Quanto tempo, irmão? Então, se você, onde estiver, tiver alguma informação para nos ajudar, nos localizar dentro do tempo e descobrir quanto tempo ainda falta para o fim, esperamos a sua ajuda, que você possa enviar os seus e-mails, enviar a sua resposta para nós. Novamente, gostaria de botar aqui meu nome, como você já conhece já. Aldemiro, número de telefone. Operadora 91 8390 3295. Então, quero agradecer a todos os nossos irmãos. É o teu e-mail, aldemiroferreira6000@gmail.com. Bota aqui, bote aqui, que é você que vai aparecer aqui. Bote aqui assim. Bote bem aqui. Nosso irmão Valdemir também, que é o nosso colaborador nesse projeto, nesse trabalho. E vai botar aqui o endereço eletrônico também aqui, né? Aldemiro Ferreira 6.000 @gmail.com. Então nosso irmão vai... Fala aqui, irmão. Os irmãos podem... Fale o endereço aí, irmão. Aldemiro Ferreira 6.000@gmail.com. Tá aí, então qualquer coisa você se comunica aqui por esse endereço eletrônico aí. Mas desde já eu quero agradecer, já quero dizer para os irmãos, mais lá na frente nós vamos estar revelando em que ano, em que mês, em que dia nós estamos e quanto tempo falta para fechar os 6.000 anos. Então eu já quero dizer, irmão, prepare-se para o tempo do fim, irmão.
Então, eu quero agradecer essa oportunidade. Então, antes de nós terminar, vamos fazer uma oração novamente. Louvado seja o teu santo, poderoso nome, Criador, que fez os céus e a terra, o mar e a fonte das águas. Muito obrigado, Pai, por esses estudos. Muito obrigado por essa oportunidade de nós estarmos reunidos na tua presença, mas queremos agradecer por todas as tuas bênçãos. Obrigado, Pai. Que essa mensagem possa chegar, ó Pai, ao coração de muitos, e muitos possam olhar para essa mensagem e ver que o tempo está curto, ó Pai. Estamos quase chegando no final, estamos quase no lá, ó Pai. Esperamos, ó Pai, que as pessoas que ouviram e estão ouvindo, ó Pai, possa ser atingida, possa ser alcançada, ó Pai, através dessa gravação, através desses estudos, ó Pai. Perdoa nossos pecados, que são muito diante da tua presença, e nos ajude durante essa caminhada, que ainda falta mais alguns anos para frente, ainda para chegar no final. São essas bênçãos que eu te peço, e desde já te agradeço, no teu santo, poderoso nome, Criador. Assim seja, e louvado seja o teu nome, é o eterno para sempre. Assim seja, Pai. Então, muito obrigado.